ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Até aí, meus irmãos. Nós vamos mais uma vez orar pedindo a Deus a tua bênção. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos a tua orientação, o fortalecimento e a consciência de que temos grande responsabilidade de pregar, de propagar o teu evangelho. Nos abençoa, nos acompanha em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma leitura em Gênesis, capítulo 22. Dos versos 1 ao 5. Mais um trecho da história da vida de Abraão. Gênesis 22, do 1 ao 5. E aqui nós começamos a nossa breve meditação. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Até aí, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã uma palavra de fé, de prosperidade e também de descanso. Descanso em Deus pela obediência, obediência na fé, no poderoso nome de nosso Deus. A história de Abraão, aos irmãos que uma hora puderem ler, é uma história de mudança de comportamento de Deus para com a humanidade. Começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 25 de Gênesis. Essa é a história de Abraão, também chamado pai da fé. Essa é a história de um homem consagrado, e num período onde não tinha os recursos que nós temos hoje, não teria sequer a escritura que nós temos hoje, a oportunidade de podermos falar, de propagar essa palavra maravilhosa de Deus, um homem de fé. Nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis,
corresponde a um período de mais de 2000 anos. Essa breve exposição nós queríamos falar porque da criação de Adão e Eva, Caim e Abel, sobre o dilúvio, a Torre de Babel, Deus tratou diretamente com a humanidade e com a raça, cada raça. Mas aqui no capítulo 12 acontece essa mudança na forma de Deus tratar a humanidade e de falar diretamente sobre a pessoa. Deus passa a dispensar uma atenção especial para 4 homens que formam por meio deles uma grande nação, para cumprir seus planos redentores. E através de Abraão, conforme a história, que se cria algumas religiões datadas hoje, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que reconhecem a Abraão o início de suas religiões. Nós temos aqui Abraão, Isaac, Jacó e José. Diretamente Deus fala sobre a humanidade desses homens, sobre cada ato desses homens e sobre a fé desses homens. Mas em destaque, nós estamos falando de Abraão, pois Deus o chama e faz promessas. Da mesma forma que Ele faz hoje, promessa para nós, foi feito a Abraão. E lições para nossas vidas, desses versículos que nós lemos no capítulo 22 de Gênesis, de 1 a 5, nós vemos aqui um pedido que Deus, uma ordem que Deus dá a Abraão. Lá do capítulo 12, quando ele sai de sua terra, ele caminha por 2.400 quilômetros aproximadamente, com seus servos e familiares, sem itinerário. Havia um destino, mas não tinha um itinerário. Isso é questão de fé. Isso é questão de descanso, confiança, na qual Deus dá a esse homem, e a qual Deus nos cobra também. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Deus lhe faz promessas, e faz para nós também. Mas houve uma decisão precipitada, capítulo 16, versículo 2, porque Sarai era estéril. Não havia meios de fazer uma grande nação sem filhos. A idade avançada dos dois. Mas no capítulo 21, versículo 2, Deus lhe cumpre a promessa. Essa breve exposição, meus irmãos, mostra a confiança de um homem, a fé madura de um homem e o descansar na palavra de Deus, coisas que faltam para nós. O ato de fé que mais impressiona é do capítulo 22, que nós lemos no versículo 2. O holocausto de Isaac, o sacrifício do seu único filho. A promessa foi cumprida. Deus lhe deu aquilo que havia prometido. Mesmo precipitando-se aquele casal, Deus lhe prometeu e cumpriu. Mas Deus lhe pede uma prova de fé. Deus põe Abraão à prova. O holocausto de Isaac. Agora imagine vocês a todos nós, um investimento de 39 anos das nossas vidas, e Deus nos pede de volta. Deus nos retira, tira de nós aquilo que nós tanto pedimos, tanto buscamos, e Deus cumpre com a sua promessa e nos dá, mas depois retira. 39 anos de investimento. Seu único filho, o filho da promessa, aquele que seria uma grande nação. Mas o ápice aí da força, da fé desse homem, no qual nós temos que ter como exemplo, a confiança desse homem está justamente no versículo 5 do capítulo 22. É uma única palavra, ou uma única frase. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja que Deus pede um sacrifício, Ele prepara tudo. E uma jornada tão longa, com todo aquele material para fazer o holocausto, o sacrifício do seu filho, seu único filho. Mesmo assim, a confiança é tanta que ele coloca nesse versículo essas palavras: voltaremos para junto de vós. Ele não disse que ele voltará,
Voltaremos, eu e meu filho voltaremos. Isso é uma questão de fé. Sabia que o Deus da glória, o Deus que prometeu a ele uma grande nação, não fracassaria e não voltaria para ele vazia a promessa de Deus. Essa é uma grande prova de fé. Meus irmãos, a obediência pela fé é o mesmo que descansar na palavra de Deus. É uma coisa que nós muitas vezes não fazemos. Como eu falei, houve uma decisão precipitada de Sarai e Abraão. Deus não está fazendo, então eu mesmo faço. Entrego nas mãos de Deus, mas eu retiro porque o tempo passa e eu não tenho paciência de esperar. A promessa que Deus lhe prometeu, a garantia que Ele lhe deu, vai cumprir. Porque nossa transitoriedade nesta vida é parte daquilo que Deus planejou antes de nosso nascimento, antes da fundação do mundo. Então a nossa pátria, como nós lemos lá em Hebreus, ela é transitória. A nossa pátria é celestial. Aqui nós estamos como peregrinos, passageiros. E tudo é uma questão de fé realmente. Porque quando cremos, nós devemos descansar. Pensamos que podemos fazer, mas não podemos. Porque nossa fé é falha. A nossa fraqueza espiritual, a nossa imaturidade, a nossa superficialidade, como citei no domingo passado, é muito pequena, é rasa demais. É rasa demais para nós podermos pedir para ver a glória de Deus. Impossível, impossível. Então, enquanto nós, como cristãos, nós como seguidores de Jesus Cristo, temos que descansar mais em Deus, entregar mais a Deus e acalmar nosso coração. Não é fácil porque a nossa humanidade não nos permite. Não é fácil porque a nossa vida atual é muito cheia de coisas, cheia de pressas. Mas Deus não nos olha com esses nervosismo todo nosso. A sua preocupação está justamente em adoração a Ele, ao único Deus, ao verdadeiro Deus. Meus irmãos, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. Essa é a frase de Agostinho, grande teólogo da Reforma, um dos primeiros teólogos da Reforma. Assinar uma folha em branco e deixar Deus escrever o que Ele quiser. E o que Deus pode escrever na sua vida, através da sua fé? Muito ou pouca coisa? A sua fé é rasa? Olha aqui a história de Abraão. Não é fácil imaginar nós entregando a Deus aquilo que nós temos por bem muito grande, muito maior. Nós temos como a nossa família a principal fonte de riqueza, de alegria, não é? Primeiramente nós colocamos a nossa família. Então aqui há uma grande lição para nossas vidas. Um grande pai da fé realmente. Aquele que entregou tudo o que ele tinha de bem. Tudo aquilo que ele tinha de melhor. Aquilo que ele tinha pedido tanto. Aos 100 anos de idade, ser pai. Aos 90 anos de idade, Sarai ser mãe. Imagine esta grande decisão que ele tomou. Veja bem que ele não hesitou em nenhum momento em sair de sua terra e também não hesitou em nenhum momento de sair para sacrificar seu filho, para entregar, para oferecer, para devolver a Deus. Irmãos, pensemos com muito carinho na nossa fé. Será que está tão rasa a nossa fé, tão superficial, que muitas vezes nós nos dobramos diante de Deus, entregamos e minutos depois retiramos? Daqui que eu resolvo. Está muito demorado, o tempo passa, não tenho paciência. Pensemos com mais carinho, com mais atenção, porque é o Deus que te prometeu, é o mesmo que vai te responder. Não será seus méritos que fará com que você vença as batalhas, pois a guerra é de Deus. Entregue tudo a Ele, confie nele, descanse nele. Amém?